para encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Abra sua Bíblia lá em 1 Reis 19. 1 Reis 19. Amém? Todos abriram? 1 Reis 19 diz assim. Vamos. 1 Reis 19. Amém. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias e dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Fala assim comigo: pediu a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que possamos continuar na tua presença, que o Senhor venha nos tocar, venha falar com cada um de nós, venha falar com cada vida que está aqui, venha falar com cada coração, Deus, e que se cumpra o propósito dessa noite, totalmente em nossos corações, em nome de Jesus. A gente está vendo aqui Elias, esse cara que está aqui desanimado, estressado, em depressão, pedindo a própria morte, e o fim do seu ministério é nada mais, nada menos que Elias, um cara que foi assunto ao céu numa carruagem de fogo, e um cara que daqui a pouquinho nós vamos falar de algumas coisas que ele fez. Agora, o porquê que Elias, depois de ter vivido o que ele viveu, depois de ter experimentado o que ele experimentou, chega no momento onde ele estava no auge do seu ministério, talvez dali fosse começar algo ainda maior, ao invés de ele se prontificar e dizer para Deus: Pai, eis-me aqui, na verdade ele vira para Deus e fala: Pai, basta, eu já não aguento mais, eu prefiro morrer. Como já falamos, essa é conhecida a depressão de Elias. O pessoal também chama de depressão pós-vitória. Quando você tem uma grande vitória, todo mundo quando tem uma grande vitória, geralmente a tendência do ser humano é depois dessa grande vitória dar uma desanimada, porque ele colocou as emoções dele ao máximo, ao limite. As emoções dele foram para o limite que ele tinha. Aí quando ele consegue alcançar essa vitória, que ele volta para o normal, parece que o normal é muito abaixo da realidade, porque ele estava aqui em cima. E aí ele tem a sensação de que ele está em depressão, porque ele viveu grandes momentos, viveu grandes batalhas, viveu grandes emoções, e quando ele tem que voltar para o dia a dia, parece que a vida dele já não é mais a mesma. E aí dá essa sensação de depressão. Mas o que aconteceu com Elias não foi só isso, não foi só uma depressão pós-vitória. Depois que ele vence uma batalha, depois que ele vence os profetas de Baal, vem Jezabel e fala para ele: olha, que os deuses me façam outro tanto ou mais aquilo que você fez com os profetas, se amanhã a essa hora eu não matar você. E aí todo mundo brinca, né? Ele não foi morto por 400 profetas de Baal, 450, 800, porque diziam que tinham 450 de Baal, mais 400 de outros deuses. O cara matou quase 1000 homens. Ele não, através da vida dele, através do relacionamento que ele tinha com Deus, quase 1000 homens foram mortos. E ele foge com medo da declaração de uma mulher. Mas a gente não pode menosprezar a vida de Elias. Eu já vi muitos pastores achacoalharem com o sentimento de Elias,
dizendo que como ele pôde ter desafiado meio mundo, ganhado de um monte de homem e fugiu por causa de uma mulher. Ele não fugiu por causa de uma mulher, ele fugiu por causa de um espírito de morte que o assolou naquele momento, proferido por uma profetisa usada pelo diabo. Você, usado por Deus, você pode desafiar um exército e vencer. Mas o diabo, para destruir a tua vida, ele não precisa de um exército, ele não precisa nem de homem, ele precisa de uma mulher, ele precisa de alguém que tenha disposição de ser usado por ele. E aí ele precisa na sua vida de uma pequena brecha, um buraquinho, basta para que o diabo te derrube. Elias, a gente vê o começo, a citação do ministério dele, ele proferindo de que não haveria chuva sobre Israel, e aí fica um ano sem chover, e ele, na viagem dele, na peregrinação dele no deserto, ele passa pela viúva de Serepta, e há a abundância daquilo que ele profetiza. Aí ele tem esse encontro com os profetas, há um desafio lançado sobre qual Deus é o maior Deus. Então quando Elias se encontra com Acabe, e Acabe tinha matado quase todos os profetas do Senhor nessa época, quando ele se encontra com Acabe, Acabe fala: então é você o perturbador de Israel? Aleluia! É você o perturbador de Israel? Elias, com a maior ousadia que eu, Lucas, pastor Lucas, para mim é o maior exemplo de ousadia relatado na Bíblia. Elias aponta o dedo na cara do rei e fala: perturbador não sou eu, perturbador é você e os seus pais. Essa palavra que ele proferiu já era digna de uma sentença de morte. Ele fala: não sou eu que tenho perturbado Israel, na verdade é você, a tua família, que tem desviado o povo dos caminhos do Senhor. E então é lançado um desafio para ver qual Deus é o Deus verdadeiro: Baal e Astarote, outros deuses que eles seguiam, ou o Deus de Israel. E aí os profetas fazem 2 holocaustos e colocam 2 montes para receber fogo do céu, e o Deus que mandasse fogo do céu, esse seria o Deus verdadeiro. Todo mundo que conhece essa história? Quase todo mundo, né? Se não conhece a fundo, já ouviu falar. Então os profetas ficam se chicoteando e ficam clamando para que fogo desça do céu, e clamam para Baal e tal, e como a gente sabe, nada acontece. E Elias vai lá, pede para encher mais de água ainda tira uma com a cara dos caras, ainda faz toda uma... E aí ele levanta as mãos para os céus e clama pelo fogo do Senhor, e o fogo do Senhor vem e consome todo o altar, todo o holocausto. E aí ele leva esses profetas para um ribeiro, para perto de um rio, e mata todos eles a fio da espada. E depois ele sobe e ele vira para Acabe e fala para Acabe assim: ó Acabe, foge e corre, porque vai cair chuva do céu. Só que ele olhava para o céu e não tinha uma nuvem sequer. Quem aqui gosta de calor? Meu querido, eu detesto calor, mas eu detesto com todas as minhas forças. Eu suo demais, eu sou muito calorento, não dá. Eu gosto de frio, eu gosto de ficar empacotado, de ficar com blusa. Não dá. Aí você sai nesses dias aqui, que nem ontem à noite, quando cheguei em casa, eu fui lá fora, eu olhei, nossa, um céu estrelado maravilhoso. Eu falei: nossa, amanhã vai fazer um sol. Aí você acorda de manhã, tá um sol para cada um. Para mim a sensação é ruim, porque eu detesto a sensação de acabar de tomar banho e eu tô me enxugando, enxuga a minha perna, quando eu levanto, eu olho no espelho, minha testa está escorrendo suor já. Eu não suporto isso. E aí você olha fora e tá um céu muito aberto e um sol muito forte, e não tem como você dizer que naquele momento vai chover, se não for debaixo de fé e ousadia, e debaixo de um convívio com Deus. Elias fala para o rei: foge que vai chover. E o rei, aí Elias chama o moço dele e fala: vamos subir aí. Agora que eu mandei a palavra de Deus, agora vamos falar com o homem, porque ele precisa fazer chover, senão eu vou cair em descrença aqui. Aí ele sobe, ora, fala para o moço dele: vai lá e vê se tem alguma nuvem. Aí ele vai e volta e fala: não tem nenhuma nenhuma. Aí eles oram, vai lá e vê.
Aí quantas vezes o cara vai lá ver? Quantas? 7 vezes. Eu fico imaginando a sensação desse cara na 6ª vez. Na 6ª vez eu acho que ele já estava desesperado já. Acho que ele estava agoniado, não é possível, cara. Mas quando ele fala para ele assim, vai lá, de novo. Em obediência ele vai. Ele volta para Elias e fala, Elias, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Num céu, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, não é nada. Elias fala, é isso que eu precisava. Então levanta, vamos embora e vamos sair fora que vai chover. E cai uma chuva grande. E aí, ele se encontra com Jezabel. E aí a gente se depara com esse momento. Onde há uma profecia maligna sobre a vida dele, de morte. E ele é assolado pelo espírito da morte, pelo espírito do desânimo, pelo espírito do cansaço. E ele pede para Deus a sua própria morte. A gente vê, talvez freado aqui, um dos principais ministérios da Bíblia. Elias foi um cara sensacional, de feitos sensacionais. Que quando eu ouvi a história de Elias a primeira vez, eu tinha 11 anos. E aí eu ficava falando para minha mãe, quando perguntavam para mim o que eu queria ser quando crescer, eu queria ser profeta. Eu queria ser igual a Elias. E eu falava para todo mundo, falava na escola, tipo, passava um carão gigantesco, porque o pessoal achava que eu era louco, mas eu falava, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser profeta, quero ser igual a Elias. Porque eu sempre achei sensacional a história dele. Aonde eu quero chegar com tudo isso? O porquê muitas vezes a gente para e fala para Deus, Deus, para mim não dá mais, eu estou cansado. Muitos de nós aqui, um dia, se não hoje, virou para Deus e falou assim, Deus, não dá, estou cansado, não dá, ninguém me responde, ninguém me obedece, ninguém faz o que eu falo, ninguém chega na hora, não dá, não é. Alguém já fez isso aí? Não. Essa sensação de que, não quero mais. Por mais que seja por um momento, você fala assim, tem aquele vomita a alma diante de Deus e depois passa e fala assim, tá bom, eu estava brincando só, Deus, agora vamos lá. Mas pelo menos alguma vez, eu acho que pelo menos todo mundo aqui, pelo menos uma vez, já virou para Deus e falou, Deus, eu não aguento mais. Sim ou não? Sim, né? Todo mundo já virou um dia e falou, Deus, eu não aguento mais. Talvez não tenha chegado ao extremo de pedir a própria morte, mas alguns aqui já pediram a própria morte. Alguns aqui já até tentaram a própria morte. Por causa de uma palavra proferida, muitos aqui pensaram em se matar. Desistindo da vida, do chamado, da família. Qual é a resposta de Deus para Elias? Vamos lá, vamos continuar lendo. Capítulo 19, versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse, levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te, come, porque muito comprido será o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só. Ninguém chega no horário, eu marco um ensaio, ninguém vem, eu marco oração, a igreja está vazia, eu falo para ir na casa do irmão, ninguém pode receber, e fiquei só, e buscam a minha vida para tirar. E ele disse, sai para fora, e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no meio do vento. Depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada.
E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido zeloso ao extremo pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel derribaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e buscam a minha vida para tirar. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael rei sobre a Síria. Também Jeú, filho de Nis, ungirás reis sobre Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Depois desse sintoma de depressão, de desânimo, de desistência de Elias, Deus encontra com ele e fala: Elias, o que você está fazendo aqui? Aí Elias começa o chororô. Não, porque só eu faço as coisas nessa igreja, ninguém mais faz. Sou só eu, toda hora que é para limpar as cadeiras eu estou sozinho, ninguém limpa comigo. É só eu que estou na reunião, ninguém vai. E começa a reclamar. Aí Deus fala para Elias assim: Elias, vem aqui, deixa eu te mostrar um negócio. Aí de repente vem um vento forte e começa a fender as penhas, as rochas. Um vento forte a ponto de quebrar uma rocha. Nunca vi nem vídeo, nem nada. Depois do vento vem um terremoto, depois do terremoto vem um fogo. E Deus não estava em nenhum desses três. Depois vem uma voz mansa e suave, e ali Deus estava. O que eu entendo por isso? Eu acho que é Deus falando para Elias assim: Elias, eu não estou com você, não é porque você falou que nem ia chover e não choveu. Não é porque você fez sobejar na casa da viúva. Não é porque você matou aqueles profetas todos. Eu não estou com você, não é por causa do barulho que se faz não, meu querido. Eu não estou com você, não é por causa, não é esse auê todo que acontece que representa a minha presença com você. O que representa a minha presença com você é a nossa intimidade, cara. Peraí, você está colocando todo o barulho que acontece na frente da nossa intimidade. Ou seja, parece que para você só funciona se tiver barulho acontecendo. Só funciona se a igreja estiver lotada. Só funciona se todo mundo fazer aquilo que você programou para fazer. Só funciona se o plano que você fez der totalmente certo. Afinal, se não der certo o plano que se fez, essa igreja não presta, porque aqui não pode se escrever o que se faz. Meu querido, para com isso, basta disso. Deus não está nos barulhos. Os barulhos é uma consequência da intimidade que você tem com Deus. Deus não está no terremoto, no fogo, no vendaval, Deus está na intimidade. O terremoto, o vendaval, o fogo, nada mais é do que um reflexo do seu nível de comunhão com Deus. Se você tiver um nível de comunhão com Deus forte, um elo de ligação com Deus, onde você consegue escutar de forma mansa e suave a voz do Pai, quando você subir aqui, quando você vier à frente, quando você deparar com uma situação de dificuldade, você vai poder levantar a mão, meu querido, e aí fogo do céu vai descer, aí terremoto vai acontecer, pessoas vão ser curadas, vidas vão ser transformadas. Não é o caminho inverso. Então não adianta você achar que a presença de Deus está com você por causa do barulho. Não adianta você achar que as coisas vão acontecer na sua vida porque os seus planos deram certo. Não adianta você achar que você só vai ser feliz se os planos que você fez derem certo. Você só vai ser feliz se a sua carreira funcionar. Você só vai ser feliz se você passar no vestibular para aquilo que você planejou passar. Você só vai ser feliz se você casar com a pessoa que você planejou. Se a sua empresa lucrar aquilo que você imaginou. Se você fizer aquilo que você queria ter feito. Não é isso que vai trazer felicidade. Não é os barulhos que vão trazer a presença de Deus, mas é a sua intimidade com Ele. Se diante de todo esse barulho, se diante de toda essa dificuldade, você não conseguir mais ouvir a voz de Deus mansa e suave, o diabo conseguiu tirar de você o mais essencial. Se você não consegue ter uma comunhão com Deus a ponto de ouvir a voz de Deus, de nada serve terremoto, fogo. De nada serve isso. Isso é como eu entendo essa passagem.
Durante muitos anos eu orei para Deus pedindo para entender o que está falando nisso. Isso é o que Deus revelou para mim. Não tenha como verdade para você se você não quiser, mas é aquilo que Deus revelou para mim. De que não adianta você procurar viver uma vida de milagre se você não tem uma intimidade. Não adianta você buscar barulho se você não consegue ouvi-lo no silêncio. Não adianta você buscar as multidões se você não consegue ter comunhão no teu quarto. Não adianta você buscar os holofotes e os brilhos se você não consegue fazer algo no escuro, onde ninguém está vendo você. E aí Deus dá uma segunda chance para Elias e fala: Elias, o que você está fazendo aqui na caverna, cara? Aqui não é seu lugar não, mano. O que você está fazendo aqui? O que Elias devia fazer nessa hora? Pensa comigo. Na sua opinião, o que Elias devia fazer? Queria que você pensasse um pouquinho. Deus chega para ele, chama ele, fala com ele, pergunta, aí ele faz aquele chororô todo, aí Deus faz toda a cena, todo o teatro de Deus, mirabolante, e volta para ele na voz mansa e suave e pergunta de novo: tá vendo tudo isso que aconteceu aqui? Esse sou eu, cara, nessa intimidade está aqui. Agora me responde de novo, o que você está fazendo aqui dentro? O que você faria? O que você faria? Eu acho que Elias devia ter parado e falado assim: Pai, eis-me aqui, me perdoa, usa minha vida para aquilo que eu tenho que fazer. Mas Elias faz o quê? Mataram todos os profetas, e começa a chorar tudo de novo. Aí Deus fala: tá bom, porque você também é o cara, porque você atingiu um lugarzinho aqui no meu coração que ninguém atingiu, eu ainda vou levar você para o céu de forma maluca. Mas eu vou levantar um cara no teu lugar. Vai lá e unge tal, e unge Eliseu no teu lugar. E eu já vi muitos estudos, e eu também acredito um pouco nessa linha, de que não sei se era bem a vontade de Deus que o ministério de Elias fosse interrompido naquele momento, mas a obra de Deus não pode parar. E Deus, diante de tudo isso, fala assim: então tá bom, então você vai lá e unge Eliseu no teu lugar. Aí vem Eliseu e começa a fazer um rebuliço. De cara Eliseu já começa a fazer um negócio muito doido, e ele se transforma num profeta que realmente você percebe que a capa é derramada sobre ele, ele recebe o dobro de unção de Elias, e ele começa a fazer coisas mirabolantes na presença de Deus. O coração de Deus era tão unido com o de Elias e com o de Eliseu, que quando os jovens vão zoar Eliseu, vão tirar uma com a cara de Eliseu e fala para ele: sobe calvo, sobe. As pessoas, muitos pensam que ele fica nervoso porque chamaram ele de careca, de calvo. Mas a verdade não é isso. Quando eles começaram a falar: sobe calvo, sobe, estavam querendo falar para ele assim: você não recebeu a capa de Elias? Então filhão, sobe que nem ele subiu. Sobe na carruagem de fogo, que aí nós vamos acreditar que você está sendo usado por Deus. Eliseu ora, manda uma ursa vai lá e come e mata todo mundo. Acho que Eliseu falou assim: tá bom para vocês? E o cara, depois de morto, tá lá só os ossos dele enterrados. Eles estão fazendo um velório e o defunto cai em cima do local onde está enterrado os ossos, e o defunto ressuscita. Acabou que era por causa de uma palavrinha chamada intimidade. Se o diabo conseguir roubar de você a sua intimidade, ele conseguiu roubar de você o seu coração. E aí você já não vai mais prestar atenção no vento cicio e calmo. Você só vai prestar atenção no vendaval, no barulho. E aí, se você não sentiu arrepio, o culto não foi bom. Se as coisas não saíram como você imaginava, então o culto não presta. Se as pessoas não responderam, é porque as pessoas não prestam. Se as coisas não saem como você planejou, se você fez propósitos e planos para o ano e eles não saíram bem como você imaginava, o ano foi uma porcaria, o ano não funcionou, e por aí vai. Muitas vezes eu falei para Deus: Deus, estou cansado, né? Tenho sentido um cansaço. E Deus sempre falando para mim: filhão, para com isso. Seu ministério não começou ainda. Como que você pode reclamar de cansaço e ao mesmo tempo clamar para que seu ministério seja forte, para que você seja usado por Deus?
Com a sinceridade que há no teu coração mais profunda, quem aqui quer ter um ministério usado por Deus? Levanta a mão. Quem aqui quer ser usado grandemente por Deus? Levanta bem alto, eu quero ver a tua mão. Então, meu querido, para de reclamar de cansaço, porque o teu ministério nem começou. Eu estou olhando para a vida de todo mundo aqui, e seu ministério nem começou. Será que vai ser preciso Deus levantar um Eliseu, porque você não para de reclamar de cansaço? Porque você não para de reclamar que você tem que estar em todos os cultos, que você tem que estar fazendo todas as coisas? Eu estou falando isso para vocês porque Deus falou isso para mim. Amém? Eu não estou aqui para julgar você, nem para pesar sobre você. Eu estou falando para você aquilo que Ele falou para mim e aquilo que Ele falou para mim nesse início de ano. Eu quero ser usado por Deus. E aí Deus tem falado comigo de que agora está começando o meu ministério. Eu recebi várias profecias e várias pessoas vieram orar comigo e disseram: o teu ministério começa agora. Nesse ano começa o teu ministério. E aquilo que eu chamei de cansaço, então, veio uma mulher de Deus, essa mulher chamada Silvana. Ela parece o Jiraya orando, ainda bem que ela não está aqui, depois você não conta para ela que eu falei não, ela parece o Jiraya quando ela ora com você. Você dá até um medinho, mas a mulher é de Deus, porque todas as vezes que ela orou comigo, aconteceram os pontos e as vírgulas do que ela falou. Não sei se foi por causa do remédio ou não, o que estava acontecendo. Quando nós estávamos tentando a gravidez da Valentina, a gente tentou mais de 4 meses, 5 meses ficou tentando e não dava certo, a gente não entendia porque. Eu fiz exame, estava tudo bem, ela fez exame, estava tudo bem, e a gente não entendia porquê. E poucas pessoas sabiam que a gente estava tentando a gravidez de fato mesmo, e nós fomos orando, e um dia ela veio orar com a gente. E muitos oravam: Deus vai dar um filho para você. Isso eu sei, eu quero agora. Eu quero quando vai ser. E um dia ela foi orar com a gente. E ela veio orar e começou a orar. E aquele jeitão dela, assim, ela olhou para a Vanessa, apontou assim. Apontou a barriga da Vanessa. Tem um fruto aí dentro. Deus colocou um fruto aí dentro. Você está grávida. Ninguém sabia nem a gente. Naquele dia nós saímos, foi um culto no culto estava sendo na quarta-feira. Nós saímos do culto de quarta. Passamos na farmácia, compramos o teste. A Vanessa fez o teste, ela estava grávida. E ela veio orar comigo e ela falou assim: olha, aquilo que você pensou e chamou de cansaço, para onde Deus está enviando você, você vai ralar muito mais. Nem começou ainda o teu ministério começa esse ano. Então toma cuidado com o que você fala para Deus, toma cuidado com as suas lamentações com Deus. Como Deus falou para Elias, igual a você, bonitão, tem mais de 7.000. Se você não quiser, eu uso outro. Se você não quiser, eu levanto um Eliseu, que vai fazer no teu lugar. E toma cuidado, que o cara ainda vai fazer melhor que você. Num pensamento de discipulado, amém, é isso que tem que acontecer. O teu discípulo tem que ser melhor do que você. Mas num pensamento de frustração, eu não quero que Deus levante outra pessoa no meu lugar porque eu reclamei de cansaço e pedi a própria morte. Então quando Deus vira para mim e fala assim: hoje eu com 30 anos, faço 31 dia 21 de janeiro agora, com 31 anos, Deus fala para mim que o meu ministério está começando. Coisas que estão acontecendo agora eu imaginei que fosse acontecer muito mais para frente, e outras coisas eu queria que já tivesse acontecido muito tempo atrás. Mas Deus está falando que vai começar agora esse tempo da minha vida. E aí Deus falou para mim: ou você para de reclamar de cansaço, ou eu vou levantar outra pessoa para fazer a obra no teu lugar. Amém. É nós, Deus, então vamos para o arrebento então. E é isso que eu quero passar para vocês, meu querido. Muitos aqui, e que andam comigo, têm reclamado de cansaço, têm reclamado de tempo, têm reclamado de horário. E a mesma pessoa que tem reclamado de cansaço, de tempo, de horário, se prostra na presença de Deus, pedindo para ser usado por Deus, pedindo para que o ministério seja forte, para que o ministério seja frutífero. Como? Não tem como você ser usado por Deus para um ministério forte e frutífero se você não abrir mão da sua vida.
Quer ter um ministério forte e frutífero? Então comece a aprender a abrir mão dos seus próprios sonhos e entregá-los para Deus. Quem sabe Deus faça, mas quem sabe Deus também não faça. Mas como disse Sadraque, Mesaque e Abednego, diante desse profeta aí, diante desse poste-ídolo ali, eu não me prostro. Diante das tentações do mundo, eu não me prostro mais. Se Deus vai usar a minha vida, se Deus não vai usar a minha vida, se vai ser o que falaram, se não vai ser, uma coisa eu sei: diante do mundo, eu não me prostro mais. E é para isso que você foi chamado. Você foi chamado para fazer a diferença nessa nação. Eu estou olhando para as pessoas aqui, eu sei da profecia na vida de muitas pessoas aqui, mas eu sei que muitas pessoas aqui que receberam grandes profecias não param de reclamar de cansaço e fadiga para Deus. Como que Deus vai usar a sua vida? Como que Deus vai levar você a um ponto de origem ministerial se você não para de reclamar que você está cansado e quer tempo para você? Deus não é um Deus carrasco, meu querido. Você vai ter o seu tempo de viajar, de descansar. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando de férias, não estou falando de descanso. Eu estou falando de ministério. Eu estou falando de você abrir mão da sua vida. Eu abri mão da minha vida para estar fazendo aquilo que Deus me chamou. Mas eu sou casado, tenho uma filha, viajei, voltei de viagem agora. E Deus está fazendo na minha vida grandes coisas. O que eu estou falando para você é você parar de reclamar e de se sentir um coitado porque você está cansado, porque você não aguenta. Para com isso, meu querido. Senão Deus não vai poder usar você. Se a sua fonte de reclamação é você ter que vir aqui quinta, sábado e domingo, ou terça, para quem vem, e isso você tem que se cansado por causa disso, porque como que Deus vai levar você para as nações? Aí vem a profetinha aqui, levanta a mão e fala: Deus vai te levar para as nações. Aí, chora e baba. Amém, Deus, eu quero. Quer ir? Quer mesmo? Quer mesmo? Não está conseguindo nem vir nos cultos da igreja local, quer ser usado na nação. Quer mesmo? Quer ser enviado para outros países. Quer mesmo? Deus não vai fazer nada com os outros do que Ele não tenha feito primeiro com você. Se você não começar a prestar atenção na intimidade sua com Deus, na voz suave e tranquila, de nada vai adiantar terremoto, vento e fogo. Fique de pé, por favor. Feche seus olhos.